Então nós vamos falar do capítulo 18, itens 1 e 2, parábola do festim de bodas. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar que, na verdade, nós estamos diante de uma passagem de Jesus, onde ele faz uma comparação do que pode significar o reino dos céus. E a gente vai ver que é um lugar de felicidade, de tranquilidade, de amor, de alegria. E ele então lança essa parábola, que é uma parábola que um senhor quer festejar as bodas do seu filho. Aí mandou chamar lá um grupo de pessoas, né? E eles aí então se recusaram a ir. Aí o rei falou: bom, já que eles não quiseram ir, então vou mandar uma ordem para dizer que os convidados que está tudo preparadinho, já matei os bois, cevei, já fiz tudo o que precisava, e mandou chamá-los novamente. Eles, porém, não se incomodaram e foram cada um para cada um dos seus lugares. Um foi para casa, outro foi para a federação, o outro foi para o campo, o outro foi para o seu negócio, seu comércio, né? Bom, e aí eles fizeram pior, né? Ou alguns outros ficaram tão irritados que acabaram trucidando, matando os servos do Senhor. Mas o Senhor ficou tão bravinho, mas tão bravinho, que ele se tomou de cólera e aí mandou os seus exércitos. Ah, que negócio forte, fiquei até com medo desse Senhor agora, né? E aí deu a sua justiça para os assassínios e acabou lhes destruindo as suas cidades. Bom, passagem forte, com traços bem fortes, e nós aprendemos com Jesus a prática do amor, da caridade. Obviamente ele está dando um exemplo para que a gente possa entender de que nós muitas vezes vamos precisar reconstruir muita coisa, porque em verdade o chamado divino é muito amoroso, mas na maioria das vezes a gente não está pronto para atendê-lo, não é mesmo? Bom, aí o Senhor continuou dizendo: bom, já que ninguém quis vir desses meus malcriadinhos, dos meus amigos, dos meus servos, dos meus conhecidos, então faz o seguinte: vai para o meio das ruas, em qualquer lugar, e chama qualquer um que vocês encontrarem. E aí lá foram os servos novamente e foram para as ruas chamar todos aqueles que estavam dispostos a ir a bodas do Senhor. É interessante porque na rua todo mundo quer participar da boda, né? Todo mundo, ninguém quer perder essa, né? Já pensou uma boquinha livre, né? Obviamente que não. Bom, aí o senhor tá lá na sua festa e aí ele vai dar uma olhadinha quem tá lá e tal e descobre que tem lá um senhor, um homem que não estava com a sua túnica nupcial. É uma coisa forte, né? Uma coisa que à época era muito exigida, ao tempo de Jesus, que cada um estivesse convenientemente trajado para o determinado compromisso. E aí ele pergunta: escuta, meu amigo, como é que você conseguiu entrar aqui sem ter a túnica nupcial? Bom, o homem não sabia o que responder, ficou bem quietinho. E o rei, então, o Senhor, então, lhe disse: atai-lhe de mãos e pés e lançai-os às trevas exteriores, porque ali haverá muito choro e ranger de dentes. E Jesus termina a parábola dizendo o seguinte: muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Isso está registrado lá em Mateus, no capítulo 22. É interessante, não é? Porque a gente tem a sensação, Kardec até fala isso no início do capítulo, que está difícil de fazer essa bodas, né? Que essa festa aí está muito difícil de acontecer. Então algumas pessoas até achavam engraçado, riam dessa passagem, né? Bom, mas ele continua explicando para a gente que Jesus sempre fazia uma adaptação aos costumes e ao caráter do povo à época. Ele nunca falava alguma coisa que pudesse ser muito diferente daquilo que o pessoal vivia e fazia, né? Porque o objetivo dele era, obviamente, penetrar com as suas passagens nas massas populares. A ideia da vida espiritual. E neste caso, qual que é a ideia da vida espiritual, né? A ideia da vida espiritual é que lá no reino dos céus tudo é muita alegria, é muita aventura, é muita felicidade. Bom, quando ele fala sobre os primeiros convidados, aí o Kardec explica que se trata do povo hebreu. O povo hebreu não deu muita bola para esse chamamento, não é? Porque eles não atenderam o chamado. E ele também explica que esses enviados, na verdade, eram, os profetas. Esses profetas que vieram, né, ao longo do tempo para chamar a humanidade, para advertir a humanidade, especialmente o povo hebreu, o povo monoteísta, de que nós temos uma vida espiritual, né? Bom,
Algumas dessas advertências foram absolutamente massacradas e, na verdade, esses servos que se escusavam, que não queriam ir às bodas, os seus campos, os seus negócios, eram aquelas que simbolizavam as pessoas do mundo, não é? Que estão muito absorvidas com as coisas da terra, não é? Estão querendo aí cuidar dos seus comércios, das suas coisas materiais, da sua vida material. Bom, a gente segue na passagem e Kardec continua explicando, não é, que eles acreditavam, os nossos irmãos hebreus, que o domínio da terra tratava-se de uma dominação material e não espiritual, como apregoada por Jesus. Bom, o povo hebreu foram os primeiros a serem chamados porque, obviamente, eram os que praticavam publicamente o monoteísmo, não é? Primeiro veio Moisés, depois por intermédio de Jesus, não é? Mas o que acontece é que os nossos irmãos hebreus desprezavam a lei moral. Para eles, na verdade, o que valia eram apenas os hábitos e os costumes exteriores, ou seja, as práticas exteriores. E aí está o grande cuidado que nós precisamos ter e buscar, não é? Nós, ao longo desses últimos 20 séculos, também nos perdemos um pouquinho nessas práticas exteriores. Então, ali nós vemos nas nossas religiões em que os nossos irmãos estão muito preocupados com as práticas exteriores do que a parte moral dos ensinos de Jesus. Bom, a gente vê que o Senhor, então, mandou convidar todos aqueles que estavam, né, os povos pagãos, todos os povos, para esta festa, para esse festim. Então, essas palavras foram levadas para todos os povos. Vocês também devem se lembrar que nós temos um dos maiores pregadores aos pagãos, que foi o nosso Paulo, nosso Saulo, nosso Paulo de Tarso, né? Que ele saiu a pregar não só ao povo hebreu, mas especialmente aos povos pagãos. E aí o Kardec diz para a gente o seguinte, que não basta a gente se dizer cristão, é muito fácil colocar um rótulo, usar uma camisa, um símbolo. Algumas pessoas têm correntinhas e coisas que o demonstram a ideia cristã. É preciso, antes de tudo, nós estarmos revestidos da ideia cristã, da prática cristã. Essa é a bendita túnica que Jesus se refere quando o Senhor vai ao festim e encontra uma das pessoas lá sem essa túnica, ou seja, sem esse sentimento cristão profundo e sem essa prática cristã profunda. Então é preciso nós buscarmos a pureza do coração e buscarmos cumprir as leis segundo a ideia espiritual, segundo o Espírito. Porque Kardec já nos deixou essa dica muito interessante, falando que para que a gente possa cumprir a lei segundo o Espírito, nós precisamos estar imbuídos profundamente da prática do amor e da prática da caridade. Não foi por outro motivo que Kardec estampou nos Anais da Doutrina aquela frase luminosa que nos diz: fora da caridade não há salvação. Bom, então nós precisamos nos tornar caridosos, amorosos uns com os outros, porque isso vai nos habilitar a esse chamado, a esse festim. Mas ainda na Terra, pelas nossas condições absolutamente grosseiras que vivemos, ainda estamos um pouco longe desse reino, não é mesmo? Por isso é que Jesus sempre nos diz, na maioria das suas passagens, que em verdade muitos serão chamados e poucos normalmente são os escolhidos. E aí nós vamos lá no livro Espírito da Verdade, no capítulo 98, e a gente vai ver lá no finalzinho do capítulo, quando o nosso companheiro Emmanuel nos diz o seguinte, que o chamado é para todas as criaturas, mas a escolha depende do exemplo que cada um pode oferecer. É esse exemplo que vai nos conferir caminhos para a vida superior. E a gente complementa, finalizando, em Kardec, lá na questão 788, quando ele fala da dominação dos povos, que esses povos que só dominam pela parte material, eles se apagam do mundo de tempos em tempos. Que dia chegará em que os povos com o verdadeiro poder serão aqueles que destilarão amor e caridade para os demais.
ou seja, leite e mel na figura luminosa do Evangelho. E é isso. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine.